Olá, meus amigos e minhas amigas. Vamos falar hoje, nesse nosso programa, nessa continuidade que estamos basicamente aqui tratando, de um tema bastante importante: coisa julgada, Supremo Tribunal Federal e processo subjetivo. Vamos então a cada um dos elementos e a reflexão sobre os três, evidentemente. A coisa julgada, nós já vimos, é a imutabilidade e consequente indiscutibilidade do comando decisório. A lá Barbosa Moreira, ou ao conceito que nós também definimos e trouxemos no nosso livro Coisa Julgada, e que, portanto, se repete aqui no Imutabilidade. De igual modo, o Supremo Tribunal Federal, como guardião da Constituição, atua, em um primeiro momento, também como guardião da Constituição no processo subjetivo e como corte revisora de recursos em grau constitucional no processo subjetivo. Né? Então, nós já falamos um pouquinho sobre isso. E o que é, portanto, esse processo subjetivo? Nada mais é do que um processo que tem como foco central o litígio existente entre as partes. Litígio esse que pode, em alguns casos até, também ter uma conotação constitucional. Nesses casos de uma conotação constitucional, em um litígio, uma lide, portanto, entre Maria e Paulo, por exemplo, entre Pedro e José, nós poderíamos chegar até o Supremo Tribunal Federal por meio de recurso extraordinário. Claro, recurso extraordinário esse que deve obedecer os requisitos da relevância, da própria estrutura da repercussão geral, aquilo que naturalmente se exige de qualquer recurso extraordinário, mas trará para o Supremo Tribunal Federal a possibilidade do controle de constitucionalidade difuso ou, neste caso, o controle das inconstitucionalidades incidenter tantum, ou seja, no caso concreto. E é exatamente nesse momento em que o Supremo Tribunal Federal é convidado, por meio de recurso, a exercer o seu papel, não como guardião da Constituição, neste particular, mas como corte revisora de recursos em grau constitucional. E afastar, se o caso, a inconstitucionalidade do caso concreto que está sendo trazido. A isso se deu o nome de processo subjetivo, por uma única razão, porque é processo que discute a inconstitucionalidade efetivamente no caso concreto. No caso concreto, no caso que discute o fato, o direito envolvendo a Maria e o Paulo, por exemplo, o Pedro e o José. Então, é o debate constitucional realizado pelo Supremo Tribunal Federal de modo incidental, diferentemente do que acontece no processo objetivo, que nós veremos depois, em dado momento. Portanto, nesse particular, estamos falando de um Supremo Tribunal Federal que pode, sim, e vai participar por meio de processo subjetivo, portanto, do controle difuso do enfrentamento da questão constitucional posta no caso concreto, no caso das partes. Por isso, processo subjetivo, processo que envolve o interesse das partes, diferente do processo objetivo, que é um outro mundo, com regras próprias. A esse processo subjetivo, nós naturalmente temos como regra a estrutura do processo civil brasileiro, portanto, que prevê toda uma estrutura processual e que permitirá também, pela estrutura recursal do recurso extraordinário, chegar ao Supremo Tribunal Federal. E é nesse particular que reside o ponto de diálogo de agora. Nesse particular também, deve-se perceber que no processo subjetivo, o Supremo Tribunal Federal se deparará, certamente, em muitos casos, com a formação da coisa julgada. Portanto, casos que chegam ao Supremo como revisor constitucional por meio de recurso, para decidir determinado tema, para enfrentamento da inconstitucionalidade incidental, ou incidenter tanto, e o seu afastamento. E neste caso, essa decisão será protegida, albergada, petrificada pela força da coisa julgada, que tanto joga os seus efeitos para as partes, limites subjetivos da coisa julgada, bem como o conteúdo que se torna imutável, limites objetivos da coisa julgada. E é natural que nestes casos a proteção da coisa julgada seja o fenômeno que gesta ou que gere aqui a segurança jurídica, tão pretendida com a consequente paz social. O término do conflito, o término do litígio, a decisão judicial que define basicamente todo o ponto. Nesse particular também devemos ter muita atenção porque há, claro, em relação à formação da coisa julgada, casos de rescisão da coisa julgada ou de relativização da coisa julgada, que é o que chamam outros. É claro que nesses casos a coisa julgada será flexibilizada, né? Por meio da ação rescisória, por exemplo, do 966, a ação declaratória de nulidade,
as querelas nullitatis insanáveis em caso de vício, de inexistência ou nulidade da citação, por exemplo, e há outras tantas situações que nós podemos aqui exemplificar. Mas o que eu quero dizer nesse ponto, e para encerrar este ponto de nossa conversa hoje, é de que sim, o Supremo Tribunal Federal participa do debate da coisa julgada, sim, no processo subjetivo, por meio do controle difuso da constitucionalidade, ou controle de constitucionalidade difusa, como preferem outros, ou controle concreto, como também chamam outros. Basicamente aqui o Supremo, então, como revisor de recursos em grau constitucional, define, analisa e, se o caso, retira a inconstitucionalidade ocorrente, não só da vida das pessoas, mas da relação jurídica discutida. E é claro que esta decisão, neste particular, por estarmos falando de controle difuso, terá a força da coisa julgada como um mecanismo de estabilidade da decisão judicial. Muito se discute aqui também sobre o movimento de objetivação do controle difuso, ou seja, de concentração, que é de aplicar as regras do controle abstrato, ou seja, concentrado, aqui, no processo subjetivo, no controle difuso, no controle concreto. Claro que há inúmeras razões para que isso não deva acontecer, muito embora na prática aconteça. Esse é um dos grandes problemas que nós ainda vamos conversar aqui, tendo em vista que muitos dos ativismos judiciais, inclusive como dizem alguns por aí, se dão em decorrência desta má empregabilidade da técnica processual, que permite, infelizmente, chegarmos a decisões às vezes bastante controvertidas e que merecem atenção. Mas esse é um passo para outro dia. Deixo aqui então a reflexão para os amigos. O tema merece muita atenção. Uma coisa é o processo subjetivo, com regras naturais do processo civil brasileiro, que se petrifica no Supremo Tribunal Federal, por vezes, com a força da coisa julgada, quando decidido o recurso extraordinário. E é isso que devemos ter atenção quando estudamos esse tópico, absolutamente diferente do que acontece no processo objetivo. Um forte abraço.